Olá, meu nome é Rodrigo Suntfel Lima, eu sou aluno de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília e hoje eu venho apresentar o meu trabalho com o título de Definição de Requisitos de Telemetria, um estudo de caso em impressoras 3D, desenvolvido ao longo do Programa de Iniciação Científica dos anos de 2021 e 2022. O trabalho busca resolver duas problemáticas. A primeira é fazer uma definição de uma metodologia para a seleção dos sensores. A outra é a identificação de pontos críticos das impressoras 3D do tipo FDM, que podem estar acarretando na falha dos produtos produzidos ou que podem ocasionar possíveis danos ao equipamento. Para iniciar o trabalho, eu devo definir o que é a telemetria. A telemetria consiste em ler informações em tempo real do seu equipamento e acompanhar isso de forma remota. A telemetria está na base da Internet das Coisas, onde sensores são fundamentais para a coleta de dados, interpretação, conexão de diversos aparelhos e objetos, além do controle dos mesmos. Esse conceito vem crescendo cada vez mais devido ao barateamento dos sensores e da implementação de sistemas de telemetria nos nossos objetos do cotidiano, sejam eletrodomésticos ou carros. Na parte de seleção de sensores, foi desenvolvida uma metodologia que se baseava na análise do problema, com o intuito de identificar as formas possíveis de medição para esse problema, como, por exemplo, quais são as formas possíveis de se medir o movimento de algum objeto. Com essas medições selecionadas, tipos de sensores compatíveis com a medição desejada devem ser buscados na literatura. A partir desse ponto, utilizando critérios técnicos fornecidos pelos fabricantes de sensores e também levando em consideração a compatibilidade com o objeto que deve ser monitorado, os tipos de sensores mais adequados podem ser selecionados. Já na parte de identificação dos pontos críticos de impressoras 3D, foram utilizados como fonte de dados as impressões realizadas ao longo do projeto VIDA 2020, onde mais de 27.000 protetores faciais foram produzidos ao longo do ano de 2020 e 2021, utilizando a tecnologia de manufatura aditiva por FDM. O dado dessas impressões foram todos filtrados com o intuito de buscar apenas os erros presentes nesse banco de dados. Com os dados de erros extraídos do banco de dados de produção do projeto, foi possível discriminar os erros ocorridos ao longo do projeto e a quantidade de vezes que esse erro ocorreu, servindo como parâmetro para saber quais pontos estavam mais necessitados de monitoramento. Assim, utilizando os dados dos erros ocorridos em conjunto com a experiência na operação de impressoras 3D, os pontos críticos foram mapeados e estão discriminados em amarelo. Nesse ponto, vale a pena ressaltar que erros considerados externos foram desconsiderados, como, por exemplo, quedas de luzes, que aconteceram com alguma frequência, e também erros relacionados à operação da máquina e não em si ao defeito da máquina. Assim, ambos os problemas iniciais foram abordados e um estudo de caso foi aplicado às impressoras 3D com o intuito de validar a metodologia da seleção de sensores e monitorar os pontos críticos da máquina. Devido a uma questão de tempo da apresentação, vou tratar apenas do problema da mesa, onde se buscou a calibração entre a distância do bico de impressão e da mesa da forma mais precisa possível, visto que esse é um fator fundamental durante a fabricação por FDM. Assim, diversos sensores capazes de medir distância foram propostos, como sensores luminosos, o infravermelho, sensor de força, sensor de proximidade indutivo e sensor de proximidade ultrassônico. A partir desse grupo proposto, suas especificações técnicas foram avaliadas, além da sua compatibilidade com a impressora e o preço, levando à escolha do sensor de proximidade indutivo, devido à sua boa precisão, um preço acessível e a compatibilidade com a impressora em diversos pontos, como a sua impedância e a sua tensão de alimentação. Como resultado desse trabalho, tivemos para o Laboratório Aberto de Brasília a identificação de pontos críticos da impressora baseado nos erros ocorridos durante a fabricação e uma seleção de sensores para monitorar esses pontos. Para a comunidade acadêmica, temos o desenvolvimento de uma metodologia para a seleção de sensores que pode ser usada para diversas áreas, não apenas para o estudo de caso apresentado. Com isso eu encerro meu trabalho e agradeço a todos pela atenção.